Olá, eu sou o Dr. João e queria conversar com você hoje a respeito de algo que pode estar acontecendo com você ou talvez até com alguma amiga sua que também está grávida, uma conhecida, que é o seu médico ou obstetra falar: olha, sua barriga está pequena, o seu bebê não está crescendo, não está desenvolvendo adequadamente. Então esse tema que a gente chama de restrição de crescimento intrauterino pode acontecer em cerca de 3 a 10% de todas as gestantes. E ela pode ser um desenvolvimento, uma restrição de crescimento precoce e tardia. Precoce que ocorre bem no início da gestação e essa restrição de crescimento tardia que ocorre após 32 semanas, 30 a 32 semanas de gestação. Para te explicar um pouco, o que acontece? Quais são os fatores que envolvem o desenvolvimento adequado do bebê? Primeiro nós temos a questão da alimentação. A única fonte de nutrientes para o bebê é a alimentação materna. Então a alimentação materna é uma coisa muito importante. Depois nós temos os fatores placentários. A placenta também, que leva os nutrientes para o bebê, é extremamente importante. Se não tiver um bom funcionamento da placenta, os nutrientes que a mamãe come não vão chegar adequadamente para o bebê. E depois nós temos também o fator intrínseco genético, que é o potencial genético do bebê de crescer. Cada criança tem o seu potencial próprio genético intrínseco, o caráter genético intrínseco dele, tá certo? Então, o obstetra fala: olha, o seu bebê não está crescendo. Então tem que avaliar quais são os fatores que podem estar ocasionando esse mau desenvolvimento ou crescimento, ganho de peso do bebê. Nós temos alguns fatores que a gente divide em fatores maternos, os fatores placentários e os fatores fetais. Então vamos pensar um pouco nos fatores maternos da mamãe. O que pode estar acontecendo com a mãe que está afetando o desenvolvimento do bebê? Algumas doenças sistêmicas, como as síndromes hipertensivas, a pressão alta. Se a paciente tem pressão alta crônica, isso pode afetar o desenvolvimento do bebê. Outro tipo de pressão alta é a hipertensão na gravidez, a doença hipertensiva específica da gravidez, também conhecida como pré-eclâmpsia. Ela pode afetar o desenvolvimento do bebê. Outras doenças maternas, como lúpus eritematoso, como anemias crônicas, anemia falciforme, doenças que a mamãe tem, até uma diabetes gestacional, uma diabetes não gestacional, mas a mãe já tem uma diabetes avançada, pode também afetar o desenvolvimento do bebê, tá certo? Então você tem os fatores maternos. A má alimentação, a mamãe não come direito, isso pode afetar o desenvolvimento do bebê. Também tem o uso de drogas, o cigarro, o álcool e drogas ilícitas podem afetar e vão afetar o desenvolvimento do bebê, tá certo? Então são esses fatores maternos. Aí você tem os fatores placentários. A placenta não está funcionando, ela tem uma insuficiência placentária por alguns motivos, às vezes da própria formação da placenta pode afetar, e doenças que causam essa insuficiência placentária. E você tem também, a mamãe pode ter os fatores fetais. Dentre os fatores fetais, nós temos as infecções congênitas, como a sífilis, a rubéola, a toxoplasmose, o citomegalovírus. São doenças que o bebê pode adquirir através da mãe e desenvolver essas infecções dentro do útero e causar essa restrição do crescimento, tá certo? Outra causa fetal são doenças cromossômicas, doenças genéticas do bebê. Essas doenças genéticas, elas causam essa restrição de crescimento. Não é muito infrequente os bebês que nascem com síndrome de Down ou outras síndromes genéticas, como a trissomia do cromossomo 18, conhecida como síndrome de Edwards, elas têm
elas provocam uma restrição do crescimento dentro do útero, tá certo? Apesar que alguns bebês com síndrome de Down podem nascer com peso normal, tá certo? Então, doenças genéticas, doenças infecciosas do bebê e o próprio padrão genético intrínseco do bebê, tá bom? Então, nós temos aí, você foi no seu médico, você fez o exame de pré-natal e o seu médico falou assim, olha, o seu bebê não está crescendo, está tendo uma restrição de crescimento dentro do útero. O que você vai pensar? Como é que ele vai fazer? Ele vai fazer vários exames, vai ver se você está com pressão alta, se você não está, se você tem alguma suspeita de alguma infecção. Ele vai avaliar todos esses critérios, se você está fumando, está bebendo, tá certo? Quais são esses fatores? Vai pedir o exame de ultrassom. A malformação fetal também é um fator que pode causar restrição do crescimento. Então, o que acontece? Desde o princípio, os exames de ultrassonografia vão ajudar nesse diagnóstico. Se você fez logo o primeiro exame de ultrassom, que é chamado da translucência nucal, realizado no início da gestação, não tem uma suspeita de doença genética, já é uma coisa muito importante. O segundo exame morfológico, que você avalia no segundo trimestre, de 20 a 24 semanas, vai avaliar se o bebê não tem nenhuma má formação. Com isso, você descarta já alguns fatores fetais, tá certo? Não tem má formação, o seu bebê é saudável, você não fuma, você não bebe, tá certo? Você faz um exame, se a restrição de crescimento é depois de 30 semanas, normalmente os médicos pedem um exame que chama Doppler fluxometria, que é um exame de ultrassom para avaliar o fluxo placentário e se o bebê está tendo um aporte, está tendo um recebimento de nutrientes adequadamente para ele. Então, com esses exames, o seu médico vai saber se está tudo normal, a Doppler fluxometria está normal, a placenta não tem suspeita de ter algum problema, se o bebê está recebendo nutrientes. Então, o que pode ser? Normalmente é porque a gestante não está se alimentando adequadamente. Se foi descartado todas essas possibilidades, pense, será que eu estou me alimentando adequadamente? Eu faço muitos exames de ultrassom e todas as vezes que eu deparo com um bebê que não está crescendo direito, eu pergunto para a paciente, olha, você toma leite? E ela responde, eu tomo um copo. Um copo de leite por dia é muito pouco. O cálcio, ele é importante na gestação. E normalmente o aporte de cálcio ele não é orientado, ele é esquecido. As pessoas se esquecem de que o cálcio é importante para o desenvolvimento do bebê. Eu estou focando aqui no cálcio porque existem alguns trabalhos que demonstram que não só no Brasil, mas em outros países, existe uma deficiência do aporte de cálcio em todas as gestantes, independente do nível social. Se é mais pobre, se é mais rica, classe média, todas as gestantes em geral têm um aporte baixo de cálcio. E a principal fonte de cálcio são os produtos que provêm do leite, que vêm do leite. Então, a gestante necessita de pelo menos 1 grama de cálcio por dia durante a gestação, principalmente no último trimestre. Então, a dica fica aqui, pelo menos 3 a 4 copos de leite ou porções de algo que venha do leite, certo? Uma porção de queijo, iogurte que substitui, mas eu colocaria 4, para você ficar com um pouquinho mais de cálcio, 4 porções de algo que venha do leite. Quer tomar 1 litro de leite por dia? Excelente, porque aí também você já vai estar dando um aporte maior de proteína. E a outra coisa importante é a vitamina D, tá? 15 minutos de exposição ao sol por dia são suficientes para você ter um aporte adequado de vitamina D. Não precisaria nem estar tomando vitamina D, mas precisa tomar sol, tá certo? 15 minutos por dia de sol, de exposição ao sol, não aquele sol escaldante, certo? E 1 grama de cálcio por dia. Muitas gestantes que eu dei essa orientação, nos próximos exames que eu realizei, o bebê já começou a recuperar o peso e voltar a ter um ganho de peso normal. Tá bom? Então fica aqui a minha dica.
Alguns próximos vídeos a gente pode falar detalhadamente sobre cada situação de restrição de crescimento, mas lembre-se da sua alimentação. Uma alimentação saudável é muito importante para o desenvolvimento saudável do seu bebê e da vida futura do seu filho. Existem alguns trabalhos que demonstram que a absorção de cálcio, a ingestão de cálcio durante a gestação, leva a criança futuramente a ter os dentes mais saudáveis, um desenvolvimento mais forte dos ossos. Tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. E se você achou interessante esse vídeo, compartilhe com as suas amigas que estão grávidas, tá bom? Um abraço, até mais!